Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, amados paroquianos de Nossa Senhora do Rosário, que bom podermos nos encontrar nesta terça-feira, dia 11 de agosto, quando a Igreja celebra a memória de Santa Clara. Nós vamos escutar o Evangelho indicado para este dia, depois fazemos uma pequena reflexão. O Evangelho é de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 18, versos que vão do 1º ao 5º, depois o 10 e do 18, aliás, do 12 ao 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Querido irmão, irmã muito querida em nosso Senhor Jesus Cristo, nós acabamos de escutar o texto do Evangelho proposto para esta terça-feira, dia 11 de agosto, quando a Igreja celebra a memória de Santa Clara. Primeiro, nós vamos escutar um pouco no que diz respeito à história desta nossa irmã. Clara de Assis, porque nasceu em Assis, na Itália, em 1193 e o seu falecimento em 1253. Seguiu em tudo os passos daquele que por nós se fez pobre e caminho, verdade e vida. Fiel discípula de São Francisco, seu conterrâneo, por isso que a gente diz Francisco de Assis. Fundou com ele a segunda ordem, que nós chamamos as Clarissas. Aqui mais perto nós temos em Campina Grande a presença das Irmãs Clarissas, em Canidé, no Ceará. Por sinal, lá reside uma filha nossa, aqui da nossa Serra Talhada, que é a irmã Clarissa. Fundou, exerceu, que diga, sem seu munus de guia e mãe, esmerando-se em dirigir as outras, mais por virtude e santidade de vida do que por ofício, a fim de que as irmãs obedecessem mais por amor do que por temor. Soube transformar
seus longos anos de enfermidade em apostolado do sofrimento. Auriu de sua fé eucarística a força extraordinária que a fez enfrentar com destemor as incursões dos sarracenos. Morreu em São Damião em 11 de agosto e foi canonizada pelo Papa Alexandre IV em 1255. Então aqui um pouco no que diz respeito à história desta nossa irmã Clara de Assis, que foi declarada santa. O Evangelho, que reflexão nós podemos extrair do texto que escutamos? Jesus chama a atenção dos seus seguidores no que diz respeito a fazer-se pequeno. E por que esse fazer-se pequeno? Logo após Jesus anunciar pela segunda vez a sua paixão, os discípulos começam, infelizmente, a discutir sobre quem é o maior no reino dos céus. Meu Deus, discutir sobre quem é o maior no reino dos céus. Caminharam tanto com o Mestre, escutaram Jesus por tantas vezes, mas não tinham assimilado como deveriam os ensinamentos do Mestre. Jesus, aquele que esvaziou-se de tudo, tornou-se, podemos dizer, pequenino entre nós. Nasceu, viveu e morreu como pobre, sem nenhuma preocupação com o ter, com o poder, com o ostentar isso, aquilo, outro. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate dos homens e das mulheres. Tomou uma bacia com água, cingiu-se com uma toalha, foi lavar os pés dos seus seguidores, como escravo, como servo. Mas eles não tinham compreendido nada disso. Quem sabe entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Com a intenção de reconduzi-los ao caminho evangélico, que é muito diferente do modo de pensar e de agir do mundo. Quer dizer, vocês têm que trilhar um outro caminho, diferente do que o mundo nos apresenta. O caminho do mundo, aliás, no caminho do mundo, é que uns tentam passar a perna nos outros, tentam ocupar os primeiros lugares de todo jeito, a todo custo, subir a todo custo, mesmo tendo que passar por cima dos outros. Então não é assim, desse jeito que vocês devem caminhar. Jesus apresenta aos apóstolos o caminho da infância espiritual, do pequenino. Vocês precisam se tornar como uma criança, pequenina, a criança.
Mas não só pequenino aqui no sentido do tamanho, mas pequenino no sentido mais amplo. Não podem nem devem caminhar com a mente do grande, daquele que massacra, oprime. Vocês devem, tornar-se pequeno como ele, como o próprio Jesus, e como ele o fez no mistério da encarnação e no mistério também pascal. Vocês devem sim servir a Deus na pessoa dos irmãos, particularmente dos irmãos pequeninos, quer dizer, mais sofridos, marginalizados. Assim como fez Santa Clara, assim como fez Assis, São Francisco de Assis, cuidando dos menores, dos pequeninos de Deus, os amados em primeiro lugar por Deus. Concluamos este nosso momento de reflexão rezando a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre você, meu irmão, minha irmã, sobre as nossas famílias, quando estamos vivenciando a Semana Nacional da Família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia e muito obrigado.